É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Bem-vindos ao Deite Onde Vão, um podcast onde nós te sugerimos como viver com mais leveza, propósito e equilíbrio. Hoje nós estamos aqui com um corretor de imóveis, nós vamos falar sobre o mercado imobiliário. Então, se você tem aí interesse em comprar, vender o seu imóvel, adquirir mais informação sobre isso, é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Tudo bem, Guilherme? Seja bem-vindo. Tudo jóia, boa tarde, muito obrigado. Tudo bom, Guilherme? Tudo Tudo jóia. bom, Graça? Tudo bom, Carol? Tudo jóia. Fique à vontade, se apresente, diga quem é você, o que você faz, de onde veio. Uhum. Então, eu nasci por acaso em Itajaí, Santa Catarina, mas morei aqui a vida inteira, desde 2 anos. No mercado imobiliário eu já tenho 10 anos de mercado já. Na área de vendas eu tenho mais de 20 anos, então estou sempre nessa área aí atendendo ao público, né? E a ideia é melhorar a qualidade de vida das pessoas a partir do seu imóvel, né? É bacana, esse é o nosso propósito aqui, É o né? nosso propósito. Acho que hoje em dia as pessoas andam procurando mais Sim, isso, com né? certeza. Ver diferentes formas, né, de viver, Eu né? acho que depois da pandemia as pessoas têm buscado bastante isso. A gente teve essa percepção, né? Muita gente utilizava a casa só para dormir. Hoje em dia tem muita gente que trabalha em casa, então assim mudou Sim. bastante o conceito, né? Sim. Eu vejo até na minha área também, é diferente a questão de criar um escritório, né? Antes era um cantinho só, né? Agora não, já tem um Era ambiente de praticamente- bem-estar ali, né? Era praticamente para guardar livro, né? Exato, Hoje em né? dia tem muita gente que Já trabalha mudou, em casa hoje. é verdade. Conforto. E Guilherme, e conta pra gente, como que tá esse mercado aí, né? O que que tá acontecendo? Como que tá vindo esse mercado? Eu sei que tá tendo mudanças aí também, né? Eu vi, esse tempo atrás, até li um artigo que estava falando sobre a diferença que tá vendo os jovens de hoje, né? Que antes a gente tinha um sonho da casa própria. Então a gente juntava dinheiro ou financiava a vida inteira pagando financiamento ou juntava dinheiro para comprar casa, né? Hoje em dia não. Eles já querem uma liberdade, eles não querem mais ter o imóvel ali, vivem para comprar, eles pensam, ou um Airbnb, ou alugar, tem aqueles co-living, tem a questão de assinatura, né, que, igual esses hotéis que você fica um tempo ali, um tempo lá, tá bem diferente, né? Tá, hoje O em que que dia você fala disso? a gente tem bastante opção hoje, né? Antigamente você tinha a opção só de comprar uma casa, né? Hoje em dia é bem mais amplo. E assim, eu acho que tem mercado para atender todo mundo, né? Eu acho que muita gente continua com esse sonho da casa própria e muita gente tem essa fixado na cidade, né? Então esse sonho da casa própria ainda atende. Agora, essas outras opções, eu acho que atende mais pessoas que às vezes têm um trabalho remoto, às vezes têm um trabalho que precisa de um deslocamento, não tem a certeza de morar sempre na mesma cidade, então essas opções já Sim, são mais acessíveis, né? São mais o perfil da pessoa. sim. Mas Pouso Alegre hoje eu acho que tem um crescimento muito grande na área imobiliária, né? E para todos as especialidades, entendeu? Hoje a gente tem bastante estúdio, tem bastante hotéis mesmo. Então toda a área eu acho que tá bem atendida. E o que que vende mais? O que que é mais os estúdios hoje mesmo ou não? O que que tem de movimento na área? A gente teve recente lançamentos de estúdio e vendeu super bem. Gente, o que é estúdio? É um Estúdio é um apartamento um pouco mais compacto, normalmente com um dormitório. E assim, mais focado para atender viajantes, estudantes mesmo, para alguém que precisa de alguma coisa prática, né? Mas seria tipo um hotel mesmo nesse formato ou é particular? Vou montar um para eu alugar. Esse empreendimento que a gente vendeu, eles têm uma estrutura que é praticamente um hotel, sabe? Então tem estrutura já de coworking, tem estrutura de lavanderia, então ele tem uma estrutura montada, mas não necessariamente precisa ter. Mas aí tem café da manhã, assim, tipo hotel ou não? Não, aí não.
É tudo individual mesmo, como se fosse um apartamento individualizado. Parece que desassociou as partes da casa, né? Tipo, você não tem mais a lavanderia no apartamento, a lavanderia é lá embaixo. comunicar. Ah, o cinema você vai assistir lá embaixo. Aí acaba que o quarto é só um quarto para dormir, Para né? dormir mesmo. Aqui É já um tem outro isso. comportamento, né? Já está em construção. Não tem funcionando. Funcionando, acho que não. Tem alguns outros prédios que foram adaptados, mas ainda conceito novo, criado dessa forma, ainda não. Que legal, nunca tinha ouvido nem falar. Legal, né? Cidade grande tem bastante isso, né? É, Porque assim, você chega e o apartamento já está montado, né? Já tem tudo, como se fosse um quarto de hotel mesmo. Só que você tem aquela privacidade, né? Você tem aquele conforto de estar num ambiente que é só seu ali. Tem uma cozinha, se quiser fazer uma refeição rápida. No hotel você fica um pouco mais restrito, né? Você tem que pedir da cozinha, tem horário, então é Mas mais complicado. isso tem um outro nome também, né? Como que chama, gente? Agora me o fugiu. quê? Não é Tipo pousada, não é flat. outra. Isso. Flat, é. É. Tem Aí é um É sistema a mais de mesma, hotel, né? tipo esse flat. O flat, na verdade, ele tem uma atividade mais comercial, né? Como se fosse um hotel mesmo, só que permite que as pessoas morem nele sem ser diária, né? Agora, o estúdio não. O estúdio é um apartamento individual, então você pode tanto morar quanto alugar ele. Então é mais a estrutura em si que é parecido. Mas o estúdio, no caso, ele não tem essa atividade comercial igual o flat. O flat é uma empresa, como se fosse um hotel mesmo. E o estúdio, no caso, não funciona diária. Aí eu vou ter que fazer um contrato de aluguel temporário. Funciona, porque tem algumas plataformas também, tipo Airbnb e a House, que alugam por diária. Aí, no caso, a empresa que está criando o estúdio já tem essa implementação já. Hoje eu estava vendo um vídeo a respeito desse assunto e aí eu fiquei com um monte de dúvida. Eu falei, ai, que legal, agora eu vou levar todas para lá. Aquela velha polêmica, né? O que é mais lucrativo? Comprar ou alugar o imóvel? Ainda existe essa polêmica, essa discussão. O que você pensa sobre? Eu acho que depende muito do perfil da pessoa, igual eu falei, o estúdio, vamos supor, para uma pessoa que é estudante, uma pessoa que viaja bastante, pode atender. Para uma pessoa que tem família, que tem filho, já não atende. Então, assim, tem gente que compra o estúdio para utilizar, tem gente que compra para investir, para ter retorno de locação. Então, depende muito do perfil da pessoa, entendeu? Não adianta também você morar sempre de aluguel, porque uma hora eu acho que vai fazer falta, né? A gente vê que tem bastante gente que mora um tempo grande de aluguel e fica, às vezes, parado com algumas coisas. Vamos supor, a pessoa não pode comprar um armário novo, porque a casa não é dela. Não posso Tem pintar da isso cor que mesmo, eu né? quero. Então, você fica um pouco Limita, né? travado. É. E tem gente que já gosta dessa liberdade. Não, eu gosto que se eu quiser, eu entrego aqui e vou morar em outro lugar. Então, eu acho que é muito do perfil da pessoa. Mas e financeiramente falando, o que você acha? Depende também. Se você tiver um investimento que gera um retorno maior, aí sim, vamos supor, um empresário, às vezes para ele compensa pegar esse dinheiro que ele comprar o imóvel, deixar investido Que o retorno na empresa vai, dele, que o retorno tipo, é maior. 17%, o imóvel vai valorizar 10%. Sim, Mas em contrapartida também, eu prezo muito pelo conforto, entendeu? E eu vejo bastante cliente falar isso, que o conforto de você ter a casa, entendeu? Eu Sim. quero fazer uma modificação, eu quero fazer um projeto. Esse atendimento pessoal da pessoa, eu acho que é uma coisa que não É tem uma preço, liberdade, entendeu? né? É. Na verdade, que a locação não te dá. Sim. E aí você fica preso, né? Várias coisas. Você quer investir, você quer morar num lugar melhor, você quer fazer alguma coisa e você fica amarrado, né? E tem a questão da segurança também, né? Sim. A menina que faz minha sobrancelha, por exemplo, ela alugou o apartamento dela e alugou uma casa mais próximo do local de trabalho dela. Passou 3 meses, gente. O dono da casa pediu a casa. É um risco que corre. Nossa. Eu nem sabia. Pode fazer isso? Transtorna a vida dela. Nossa, eu paga nem multa, sabia. paga multa de contrato. Tem algumas É. situações que podem. Tem outras que são vetado. E aí ela tinha alugado o apartamento dela. Imagina o transtorno que não foi. Nossa. Quem se deu bem com isso foi um dos nossos patrocinadores, a CH Móveis Planejado, que teve que planejar o apartamento dela tudo correndo o dia inteiro às pressas. Então, assim, esse tipo de coisa acontece, né? Isso aí eu acho que é uma coisa que você não consegue, assim, mensurar o custo Sim. desse, né? Então, o transtorno que a pessoa teve, a dor de cabeça, se ela tivesse um imóvel próprio, ela não teria esse problema. Não, mas o apartamento era dela, ela alugou dela e alugou uma casa, entendeu? Entendi. Aí o que eu tô querendo dizer é assim, é a insegurança que o imóvel alugado te traz, porque Sim. a qualquer momento o dono pode te pedir aquilo. Pode. Sim.
E aí você fica cria uma rotina, né? Estabelece ali a academia mais próxima, a escola dos filhos mais próxima. Normalmente a gente faz isso, né? Sim. Aí, às vezes, igual eu falei, a pessoa faz o investimento no imóvel e às vezes acontece alguma coisa que precisa sair antes. Eu já tive problema com isso. A pessoa fez, vou morar na casa há 3 anos, por exemplo, que a gente faz o contrato. Vou fazer o móvel planejado. A pessoa fez o móvel planejado, precisou sair. Então, são coisas que Sim. podem acontecer. E eu penso assim, o aluguel, né? Acho que todo mundo sempre falou isso, né? E é um dinheiro que, na verdade, é jogado fora, né? Porque não vai ser seu ali no final, né? E Sim. às vezes você paga uma prestação no mesmo valor e depois ali acaba sendo seu, né? Eu acho que até um erro de muita gente analisar isso de forma assim, muito direta. Por exemplo, compensa eu investir ou compensa eu comprar o imóvel? Só que a pessoa não mensura, por exemplo, se você for ver o retorno do investimento, em números aparentemente compensa, entendeu? Só que se for analisar mesmo, valorização do imóvel, por exemplo, ao longo do prazo, chega na conta, não fecha, entendeu? O imóvel valoriza muito mais do que o retorno que você teria do investimento. Sim, se é um imóvel que você vai transformar ele em ativo, né? Se for um imóvel passivo, aí E vamos supor, hoje, Então, às vezes, mas eu tava vendo eu não sei, alguma coisa financeira. E ele tava falando sobre isso. Ele fala que nenhum imóvel é um ativo, nem o que você coloca para alugar. Porque esse imóvel ele só vai te dar reforma. Uhum. Então ele não é um ativo. Aí eu falei, gente, mas como assim? Eu queria entender mais sobre isso, me ajuda. Eu não entendi a lógica que a É. pessoa falou isso, entendeu? Aí precisa ver qual que é o Pode ser um ponto de vista. ativo de menor renda, mas ele sempre vai ser um ativo, né? É. Por mais que tenha, é sazonal essas reformas, tudo, né? O valor que ele vai receber do aluguel, se comparar pôr no Mas eu papel, acho não é. que era comparado a um investimento numa moeda, por exemplo, entendeu? Uhum. A porcentagem é aquilo que eu te falei, de repente vai render 10% no final de tudo. Isso foi feito em cima de muita conta. Sim. Sim. Muita conta mesmo, usando calculadora científica, enfim. Eu sou de humanas, gente, pelo amor de Deus. Não dou conta de acompanhar esse raciocínio. Mas isso foi feito em cima de muita conta. E aí chegou-se à conclusão de que, por exemplo, se ele comprou esse imóvel trouxe para ele 10% de retorno, se ele, durante um ano, se ele tivesse investido aquele valor, esse valor teria investido, que eu digo em moedas, Uhum. esse valor teria dado um retorno para ele de 17%. Ou Sim. seja, ele provou por A mais B que o imóvel não é um investimento, que o imóvel não é um ativo. Mas eu acho que assim, a pessoa faz conta. Hoje, vamos supor, se eu tivesse colocado no fundo de investimento tal, hoje eu teria. E você não consegue ter essa visão do futuro. Do ano passado para Você não agora, sabe se realmente não ia dar certo. Se vai valorizar, se vai cair. Então, assim, você tá apostando, na verdade. Você não tem como você ter essa certeza, entendeu? Pode ter um ano o rendimento vai estar melhor, e vai ter ano que, Sim. né? E então eu acho que depende muito disso, né? Você tá falando na conta que já passou, né? Mas no futuro a gente nunca sabe, né? Às vezes o dólar vai lá em cima, depois vai lá embaixo de novo, então você tá acompanhando o mercado, né? E não necessariamente também a pessoa sabe trabalhar com esses investimentos, né? Então vamos supor, tem gente que é muito... perdi a palavra. Tem gente que é muito conservador. Então, assim, a pessoa não vai trabalhar com um investimento que tem um índice alto de risco, por exemplo, entendeu? Então, acho que depende muito da pessoa. Mas essa mentalidade de tô pagando aqui R$1.500 de aluguel, poderia estar pagando R$1.500 de prestação de um imóvel meu. Só que o aluguel, se der algum problema, uma manutenção, alguma coisa, tchau, com Deus, diz meu filho, eu tô indo embora pro próximo. O imóvel, se é meu, eu vou ter que arcar com aquela reforma, com aquilo tudo ali. Então, eu acho que seguindo essa linha de raciocínio, que eles falam que é melhor você morar de aluguel do que ter o seu próprio imóvel, ou é uma mentalidade de escassez mesmo isso? Eu não sei, acho que depende de caso a caso, né? Porque tem imóvel, é difícil um imóvel que dá, assim, uma manutenção tão grande, entendeu? Ainda mais gente que trabalha com imóvel mais novo, é difícil você ver uma manutenção que vai impactar, assim, na renda da pessoa. E praticamente todo imóvel tem que dar manutenção, né? Sim. Tem um ano de validade do material, tudo, né?
calha, telhado, isso aí É. sempre que dá chuva, dá uns probleminha mesmo, É. tudo quanto é lugar. E aqui em Pouso Alegre, como que é o comportamento, como que é a cultura das pessoas aqui? É mais de alugar, mais de comprar? Como que é essa negociação? Como que gira o mercado aqui? Em Pouso Alegre, a gente tem muita gente chegando na cidade, né? Então, assim, até a busca por locação tá muito alta, o mercado tá muito aquecido por locação. O pessoal daqui mesmo, a opção principal já é de compra, porque eu acho que a gente não tem muito produto para Por isso que o locação, preço sabe? está lá É, em cima, Sim. porque tá uma coisa fora tá do mesmo. normal. E tem gente que, assim, mesmo morando temporário na cidade, às vezes a pessoa opta por comprar um imóvel porque ela consegue enxergar. Eu vou comprar esse imóvel, Tá vou valendo morar um mais a tempo, pena. depois eu consigo alugar e o próprio aluguel dele vai pagando parcela, entendeu? Em muitos casos eu já fiz negócio desse jeito. É, Tem gente que às vezes está morando aqui em hotel, por exemplo, pagando 3 mil por mês. nossa. Eu vendi recente apartamento para um conhecido assim, ela falou, tô morando no hotel, que é um quarto pequenininho, pago 3 mil reais de mensalidade, né? Nossa, E é aí, mesmo. comprar um apartamento, você paga muito menos que isso Sim. de parcela. Então acaba É, compensando, né? E outra, ela tem o bem, né? Depois ela pode alugar, pode vender. sim. E em Pouso Alegre mesmo é difícil você ver um imóvel que, vamos supor, a pessoa, comprei por X e vou vender por menos que isso. Normalmente, em prazo curto, assim, você sempre tem uma valorização. E qual que é o perfil da pessoa que compra hoje aqui? E qual é o perfil de que aluga? Tem uma faixa etária de idade? Ah, essa turma que mais aluga, essa turma que começa depois de 30, 40 anos que começa a comprar, ou não? Não tem um Não, pior que perfil não. assim. Pouso Alegre É tem bem. bastante público. Mas- Tem muita gente de fora, né? A região aqui, tem muita gente que mora no entorno, que acaba trabalhando em Pouso Alegre, alguma coisa assim. Então, assim, a população flutuante aqui é muito grande, né? Então acaba tendo bastante diferença. E o que que você recomenda aqui para quem está vindo aqui para Pouso Alegre? Um bairro novo? O que que tem de novo, o que tem de bom aí no Ah, tem mercado? bastante lançamento chegando, tem condomínio fechado chegando, que é uma tendência que Pouso Alegre começou recente, né? Sim. Condomínios maiores de apartamentos também, tem bastante coisa interessante. Ai, que Para que legal. lado? Nós vamos alcançar Congonhão? É, Eu acho que em breve, viu? Tá bem próximo. O Goiás já tem muita coisa que o pessoal de lá faz aqui, e tem gente daqui que acaba fazendo lá também, sim. né? Eu acho que tá muito próximo. Nós vamos alcançar Congonhão ou Estiva primeiro? É. É porque a gente anda aqui no. Eu que ando mais aqui no centro, quando tem que fazer alguma coisa num bairro mais afastado, eu admiro, assim, a cada mês aumentam. Eu falei, gente, o tamanho que tá esse bairro, como tá Aham. crescendo, né? E às vezes você chega mais rápido em Congonhal do que no outro É bairro, né? verdade, É, é tipo verdade, isso. é verdade. O trânsito aqui tá terrível, Ainda né? mais perto da escola. Nossa, eu preciso levar a criança na Nossa escola. Senhora. Ah, eu falando em criança, que Vamos lá. tá aparecendo aí um dos nossos patrocinadores. Nossos resultados estão nos sorrisos que construímos em cada criança. Gente, esse é o Colégio Gênios, é um colégio que tem aí mais de 20 anos de experiência no mercado, tem desde berçário até o ensino fundamental. É um colégio que eu super indico. A Antonella está com 7 anos, ela foi para lá com 2 aninhos. Os meus 2 filhos estudam lá. É um colégio com base cristã, familiar. Tem aulas de socioemocional, que chama. É uma aula de inteligência emocional. Tem também esportes, são aulas avulso que estão inclusas na mensalidade. Balé, karatê, crossfit, futebol, agora vai ter xadrez também, que eu achei bem legal. Então, assim, se você está aí procurando uma escola de confiança para deixar seu filho em período integral ou meio período, Colégio Gênios. Fala com o Fernando e com a Kelly. Eu não estou muito próxima deles, não. Tem que caminhar um pouquinho para me chegar lá. Aí, Agora tem coisa que está bem longe, né? Aqui antes a gente conseguia fazer tudo aqui no centro. Agora o pessoal está meio saindo do centro, né? Eu vejo que tem muitos comércios que estão afastando. Acho que um pouco por poder ter vaga, né, para estacionar, né? E também para sair desse trânsito, não é? A gente vê bastante gente, essas avenidas mais novas, tipo Vicente Simões mesmo, a gente vê bastante coisa comercial sendo montada justamente para isso, né? Um fluxo mais rápido, né? Sim. Porque o centro, na verdade, é de uma cidade um pouco mais antiga, né? O centro não comporta esse fluxo todo que tem. Então, o dia que tem alguns horários que é complicado mesmo.
Eu, quando vou no centro, eu pego a minha moto, só vou de moto, porque não dá mais para ir de carro. É. Você não acha vaga, até estacionamento, né? Eu acho que é uma coisa que falta também em Pouso Alegre, né? Falta estacionamento, investimento assim nessa Na verdade, área. a cidade não foi estruturada para ter o tamanho que ela está tomando. É. né? É igual eu falei, a população flutuante também, eu já vi uma pesquisa sobre isso, é muito grande, porque as outras cidades todas fazem compras aqui, médicos Médico, aqui. tudo Uhum. aqui. Então, assim, você vê um fluxo de pessoas durante o dia na Sim, é cidade mesmo. que é E muito quanto que diferente. tá essa população flutuante? Não sei de falar. Aqui tá 160, né? 160 Mil. aproximadamente. Flutuante deve ter quase uns 30 mil Acho a que por mais, aí. Eu né? acredito que tem mais. Que É. o hospital regional, se não me engano, ele atende, acho que são mais de 30 cidades. Então, você vê, já é um público grande, né? Sim. Tanto o SUS quanto o particular, eles atendem as cidades vizinhas todas aqui. Esses dias a gente estava vendo a quantidade de farmácia que abriu na cidade. Aí eu falei, Nossa, gente, é é uma mesmo. em cada esquina. E tanto centro quanto lá pro segundo centro, né? O lado do Foch, Árvore Grande ali. Tem uma farmácia em cada E, esquina. e ainda estão procurando mais lugar ainda para fazer. Sério? A gente acha que já tem bastante, né? Mas ainda tem procura ainda. Eu acredito que tenha público para isso, senão ninguém ia querer abrir, né? Ah, sim. A quantidade de gente que passa ali médico aqui, procura depois uma farmácia aqui. Sim. E quanto mais opção tem, mais fácil fica você trabalhar com a questão de preço. Esses dias eu estava procurando uma medicação, deu diferença de R$ 28 de uma para outra, uma do ladinho da outra. É. Então, cabe a nós, Uhum. consumidor, adquirir o hábito de realmente entrar em uma, perguntar o valor, fazer orçamento. E às vezes Verdade. no site da própria farmácia você compra mais em conta ainda também. Já fiz isso também. Do que a farmácia É. local, né? É. Bacana. Guilherme, essa questão de terreno, comprar no lançamento, comprar antes do lançamento, comprar um imóvel na planta, o que que você acha que é mais lucrativo? O que que você sugere? Porque eu estava vendo que para você comprar um terreno, um lançamento, né, que chama, né? Uhum. Até chegar no lançamento, já teve muita coisa antes. Aí eles estavam falando que o ideal, o mais lucrativo é você comprar antes. O que que seria esse antes? Que eu não entendi. Como que a gente fica sabendo antes, né? Exatamente Me conta. isso. É isso que eu não Me entendi. avisa. É porque às vezes a construtora tem uma listagem, né, de clientes já interessados, entendeu? É que a gente trabalha a pré-venda no caso. Mas aí, tipo assim, que nem, por exemplo, vocês estavam falando do crescimento da cidade, tudo. Onde eu moro próximo da CIMED. Tem 8 anos que eu moro ali. Quando eu mudei pra lá, eu parecia que eu morava na roça. Uhum. Literalmente. Agora eu falei, nossa, olha, agora eu moro na cidade, porque o ponto, assim, perto desse médio ali, tá tudo iluminado, tem trânsito, que agora acabou o cego, Sim. né? Abriu aquela saída lá na Fernão Dias pelo Parque Real, O parque é- e aí tem trânsito, tudo. Falei, nossa, agora eu moro na cidade, porque antes eu morava na roça mesmo. Aquilo ali era um mato, até pouquíssimos meses atrás. Uhum. Esse antes do lançamento é quando ainda é mato, eu tenho que visualizar uma situação ali e comprar nesse momento para eu ter um lucro maior? Depende muito, né? Mas assim, tem alguns locais que a gente já visualiza isso. Igual a CIMED teve bastante crescimento em torno ali por conta dos órgãos que foram para lá, Justiça do Trabalho, Fórum, entendeu? Então esses órgãos assim acabam atraindo um público para a região. Então tem alguns locais também que tem empresa próxima, alguma coisa que a gente já viabiliza isso. Idealiza, visualiza. Antes disso seria assim, eles já têm até um projeto do loteamento, mas tem um projeto no papel. Sim. Aí não tem no terreno, não teria infraestrutura ainda. Então você Isso. compra no papel. Mas Igual de quem? você compra a planta de um prédio no papel. Uhum. Não tem nada ainda. Então, mas de quem? Do Da dono construtora, da terra? do dono da da loteadora. terra. Normal. Quem vem primeiro, a construtora ou a loteadora? A loteadora. A loteadora e construtora é praticamente a mesma coisa, né? Aí quem negocia com o dono da terra? A construtora. E aí eu tenho que comprar da construtora. Isso. Aí eu vou conseguir comprar Normal- num valor menor. Normalmente é feito uma permuta que a gente fala, que é uma troca, né? A construtora dá, vamos supor, eu te dou X lotes em troca da área toda. E entrega o loteamento pronto.
E aí ficam alguns lotes com o permutante, que é o dono da área, e alguns lotes com a loteadora, né? Aí esses lotes que é com o dono da área, ele vai vender o dinheiro dele, ou ele vai construir, alugar, Sim. fazer o que ele quiser ali. E isso é uma porcentagem de acordo com o espaço. Isso, é. Que legal, cara. Eu queria entender mais sobre isso. Eu sou muito leiga É, e disso. até tem gente que compra na pré-venda sem definir o lote ainda, entendeu? Eu tenho mesmo um lote de um condomínio fechado que a gente está vendendo, que a pessoa comprou o direito de um lote. Ela ainda não sabe qual é o lote dela específico, mas ela tem o direito de um lote. Então, você consegue... Mas aí depois ela pode ir lá escolher? Depois é feito sorteio. Ah, Eu Entendeu? vejo que tem Mas- muita gente que faz dinheiro com isso, né? Porque Sim. é bem lucrativa essa questão porque o lote ele sobe muito rápido, Só né? bastante. E o lote tem IPTU? Tem PTU. Mas é também um valor bem. É mais Porque não é baixo, o valor realmente. pela área construída? E como que é isso? É pelo valor venal que a prefeitura avalia. Tá. o que é valor venal? Valor venal é o valor que a prefeitura levantou como valor daquele lote. Então, vamos supor, hoje mesmo, se você vender um imóvel, você vender sua casa, vai ser feita uma avaliação da prefeitura e vai ser definido o imposto em cima dela. Como é Que definido. é que, gente, muda muito isso, né? Tem muita gente para pagar menos imposto, Sim, dá uma burlada nesse negócio, não É. tem? Como assim? Não entendi. A sua casa tem 100 metros quadrados, ele vai falar que tem uns 80. Mas ninguém Porque- vai lá ver isso? Hoje vai. Hoje vai, né? Sim, Mas um hoje é tempo feito atrás vistoria. ninguém ia lá medir, ver se dá, porque aí punha no projeto ali que tinha, você fazia diferente. É porque eu lembro que a minha mãe teve um problema com uma casa que ela construiu lá em Varginha, era um negócio de 20 centímetros. Uhum. E não saía a documentação da casa de jeito nenhum por É. causa desses 20 Mas tem casos que centímetros. acontece que às vezes você tem que respeitar recuo do lote, Uhum. você invadir recuo mesmo, aí você tem que, para regularizar, você tem que pagar multa, fazer novo projeto. Então é bem complicado. Pra sair o tal do Habits. É. Era isso daí, que não saía de jeito nenhum por causa desses 20 centímetros. Tem casos que acontece. Tem um conhecido meu que construiu no lote errado também. Então, Nossa, eu nunca Como assim? imaginei Ele isso. comprou um lote X e construiu no B? Jura? Meu Deus. Meu Deus, E aí? como assim? acontece muito isso. Sério? Não imaginava que acontecia. É porque quando o lote é muito difícil, né? No começo a loteadora vem e demarca, depois acaba perdendo tudo. Às vezes a pessoa se confunde ali, o pedreiro depois mesmo confunde. Lá perto de casa, eles demarcaram e depois virou um matão. Agora que cada um tá mexendo no Sim. seu, que fizeram a Aquele prédio mesmo na rua da sua casa, ele ficou acho que 20 anos embargado porque ele estava construído desalinhado no terreno. Não acredito. Acho que ele errou tipo 2 metros, né? E Sério? o seu amigo que construiu no lote errado, como é que desfechou essa história? Ele deu sorte porque a pessoa percebeu, a dona do lote percebeu o erro dele e ajudou ele. Falou, ó, você gastou X, eu consigo te reembolsar tanto. Que ele tinha feito a base da casa e não tinha construído a casa. No meu terreno, tipo assim, você vai construir pra mim? Gente, Que imagina. loucura. E na época ele Que gastou tipo situação. uns 80 Ainda bem que o cara mil foi bem na base. legal, porque Foi. se for Aham. casca grossa, Vou falar Tá azar o combinado. seu. Ganhei de presente e pronto. Por lei, ele teria que demolir e deixar do mesmo jeito que É. está, né? Ah, nossa. nem Gastar é isso? mais ainda. Ô, Guilherme, mas vamos contar mais dessas histórias aí, que a gente está acabando o primeiro bloco. Já? Se vocês perderam, a conversa está muito interessante, a gente falando sobre o mercado imobiliário, muitas ideias, muitas informações sobre o ambiente aqui em Pouso Alegre. Sigam e compartilhem o nosso YouTube, Deite Onde Van. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Se renasço a cada momento, meu destino